Oi, pessoal, boa noite. Olha, eu resolvi gravar esse vídeo para complementar o vídeo anterior, porque eu não falei praticamente nada, eu coloquei texto, escrevi um textão, e são poucas pessoas que têm paciência para ler, né? Hoje em dia, como a gente tem os estímulos visuais de shorts, né, vídeos curtos, então as pessoas estão sendo cada vez menos estimuladas a praticarem a leitura, né? Então nem todo mundo tem a paciência de pegar e sentar ali e começar a ler. Como eu gosto muito de escrever, eu vou escrevendo e vai saindo, saindo. Quando o assunto foi aquele textão todo lá, sem eu sentir. Mas para quem está lendo não é tão bom quanto para quem está escrevendo, né? Aí o que que acontece? Ontem eu não estava com vontade de falar, porque, gente, são vários processos acontecendo ao mesmo tempo, vários processos. É porque a gente não solta tudo da vida pessoal da gente na internet, né? Primeiro, porque tem gente que gosta disso, né? Aqueles que por alguma razão pessoal interna deles têm problema com a existência da gente, né? Então se alegram em ver as coisas ruins acontecendo na vida da gente. Então a gente evita, né, colocar esse tipo de coisa na internet. E aí o que que acontece? Eu duvido que eu vou achar um lugar que não vá ter cachorro latindo. Nossa, mãe, isso gera estresse, tá, gente? Isso é um tipo de estímulo estressante, né? Eu não gosto. Apesar que lá na casa dos meus pais tem 2 cachorros, mas eu particularmente amo cachorro, mas não para eu ter na minha casa. Exatamente por esse tipo de situação. Porque isso é um tipo de estímulo estressante. E quem falar que não é, porque é hipócrita, porque é sim. A pessoa ela pode até não sentir, não pode até não afetar a mente dela, mas vai ter algum momento que vai chegar um momento que vai passar a afetar. E é um tipo de estímulo indireto, tá? Porque tem vários tipos de estímulos os estressantes. Tem os diretos e os indiretos. Então tem estímulo que a pessoa nem percebe. Bom, achei aqui um pedaço aqui que parece ser tranquilo. Então eu vou tentar focar mais no que eu quero falar aí, porque eu sinto que esse tipo de vídeo vai dar brecha para vários tipos de interpretações equivocadas. Vai ter gente que vai pensar assim: ah lá, foi falar de igreja, que não quer saber mais de igreja, que a igreja dela é a natureza, que não sei o que aí. Deu nisso aí. Vai ter gente que vai falar assim, porque eu já lidei no meio de gente assim, e sei que vai ter gente que vai falar assim. Então, não tem nada a ver isso. Isso que eu penso sobre igreja não é de hoje, já faz bastante tempo, só que a gente vai observando, prestando atenção, vai observando os comportamentos, você vai visitando, aí você vai não concordando com certas coisas. Então, chega um momento que você decide. Ou você vai continuar fingindo de conta que não está percebendo nada, ou você vai parar. E foi o que eu decidi, parar de vez de ir em igrejas físicas. Isso quer dizer que eu nunca vá ir? Não. Quer dizer que vai ter algum momento que eu vou querer visitar alguma. Quer dizer que vai ter algum momento que vai ter pessoas que vão falar comigo: olha, vamos lá na minha igreja, não sei o quê. Dependendo da situação, eu posso ir sim fazer uma visita, mas isso não significa que eu vá frequentar fixo, entende? Então não tem relação nenhuma com a igreja isso aí. Até porque o que aconteceu, essa pausa que eu quero dar, ela é de situação que vem de tempos atrás. Que vai indo, vai indo, vai indo, a corda vai indo, uma hora, puxa. Então o que que acontece? Vai ter outros que vai falar assim: ah, porque deparou lá com o trabalho da macumba e foi falar lá dessas coisas espirituais aí, envolvido isso aí. Não, gente, nada a ver. Ali foi uma coisa por um acaso que eu falei minha opinião pessoal, e não é de hoje que eu penso isso que eu falei, entendeu? Só externei para vocês a minha opinião pessoal sobre a visão que eu tenho sobre aquele tipo de coisa ali, sobre quem faz e quem pede para fazer. Então, não, o que está acontecendo na minha vida não tem a ver com nenhum desses 2 fatores, está vindo lá de trás. Aí terão outras pessoas que vão falar aí: ah, é porque tá falando esses textos aí, confrontando essas pessoas aí que você diz que tem problemas aí na internet aí. Aí foi falar que não tá afim de lutar e não vai desistir, e acabou que deu nisso aí agora, entendeu? As pessoas, elas ficam querendo elas mesmas achar justificativa para as coisas que estão acontecendo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo que tiver interpretação, e eu vou tentar explanar nesse vídeo aqui para ficar bem claro. O que que acontece, gente? Eu vinha trabalhando como vendedora ambulante em uma cidade que tem um custo de vida alto.
O que que acontece? No início, quando eu comecei, eu estava com muito gás. Nossa, eu estava muito motivada, porque eu já estava desgostada de trabalhar em ambiente de trabalho, em firmas, em empresas. Eu já tinha colocado na minha cabeça a informação: eu não quero mais, eu não quero, acabou, eu vou trabalhar por conta própria e não quero mais. E vim tentando como vendedor ambulante. Então, o trabalho de vender docinhos dá certo, tanto que deu para mim certo durante esse período de tempo. Só que agora, nesses últimos meses, assim, eu estava me sentindo muito cansada, muito cansada. Vocês podem observar, porque eu não tinha prestado atenção no início, mas eu vi nos últimos vídeos aí que acontece isso, que tipo assim, antes de eu falar, eu faço uma coisa tipo assim, ó. Sabe, isso é um cansaço que tá tão assim já indo para exaustão que eu não estava prestando atenção. E por que, gente, que chegou nesse ponto? Porque eu estava trabalhando aqui na cidade de bicicleta e carregando peso. Então, assim, quem mora aqui em Indaiatuba sabe como que é o relevo aqui. Aqui, ó, agora aqui mesmo nessa rua que eu tô aqui, ó, ela dá uma subidinha, que ó, você pode ver ela, ó. Ela desce, peraí, ó, ela desce e aqui ela tem uma subidinha, tá vendo? Aí ali, ó, da onde tá vindo aquele carro ali, tem uma subidinha também. Então pensa, você tá numa bicicleta subindo essas ruas e com carga aí de 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos dentro de uma mochila. Então, só que assim, eu não tava sentindo isso, eu tava indo, só que agora, por último, depois desse tempo, tava me gerando assim um cansaço, que nem eu deitando mais cedo, tá passando. Aí eu pensei assim, não, sabe o que que é isso? Isso é porque aquele gás que eu estava lá no início passou. Aí como eu tô assim, sem essa motivação assim de continuar, como eu tô desanimada porque é um trabalho que já tá repetitivo, eu não tô mais com aquele tesão, né? Que tudo na nossa vida acontece o processo da psicoadaptação que eu falei para vocês aí, que uma das maiores causas dos divórcios, que pouca gente sabe, que quase ninguém sabe, é a psicoadaptação, que é um processo natural que acontece no cérebro. Então eu cheguei nesse ponto. Cheguei nesse ponto, o que que é o ponto? Cara, eu tô sentindo cansada de ficar fazendo essa tarefa. E outra coisa, eu tava tentando fazer dar certo, administrar a minha vida com esse pouco dinheiro que estava entrando. E o dinheiro, que foi uma coisa que eu prestei atenção, ele é proporcional ao tempo que você trabalha, ao tanto que você trabalha. E eu estava trabalhando menos em relação ao meu custo de vida, é isso que eu quero falar, que devido ao custo de vida aqui em Indaiatuba, eu estou trabalhando poucas horas. Então, assim, eu não estou trabalhando horas o suficiente para eu ter a quantidade de dinheiro suficiente para poder suprir. Lá atrás eu estava muito assim, como que fala, com gás. Então eu estava fazendo isso, eu estava conseguindo fazer as vendas. Nossa, cara, pra você ter ideia, no início, quando eu comecei, eu pagava um aluguel do R$ 250 a menos do que eu pago atualmente. Então, isso também era outro fator que ajudava. Então, eu pagar um valor R$ 250 a menos, e outra, eu morava numa rua paralela à Rua da Doceria. Eu morava numa localidade que eu ia lá na doceria, abastecia minha mochila e já saía para vender ali na região. Então, eu morava num ponto que favorecia demais. Então eu andava muito mais, eu alcançava muito mais. E no início, quando eu comecei, era a pé. Era a pé. Então o que que acontece? Muita coisa foi mudando. Aí eu vou sentar, sabe por quê? É, ó, o negócio é o seguinte, muita coisa foi mudando de lá até aqui. Hoje eu moro num lugar que é muito bom, gosto muito, principalmente por causa da natureza. Aí o que que acontece? Eu gosto muito. A gente pensa que tá sozinho, né? Mas nunca tá sozinho. Sempre acontece, sempre aparecem as pessoas, mas tudo bem, faz parte, né? Eu moro na rua. Então, assim, o negócio é o seguinte: eu gosto muito do bairro onde eu moro, gosto muito da minha kitnet. Aqueles problemas lá com o vizinho lá diminuiu bastante depois daquele vídeo que eu postei, diminuiu bastante.
Não que não aconteça, às vezes ele chega lá com a filha dele conversando alto pelo corredor, mas isso eu já percebi que é do jeito dele mesmo, do jeito dele ser, mas em relação ao som alto melhorou bastante, melhorou bastante. Então, assim, eu gosto da kitnetzinha que eu moro, é simplesinha, mas nossa mãe, eu estou debaixo de um teto, eu não estou na rua, não estou sentindo frio, não estou assim, caindo chuva na minha cabeça. Então, sou muito grata porque eu consegui uma boa moradia. Porém, ela é R$ 250 a mais do que eu pagava nas primeiras que eu morei, né? Então, isso aumentou aí o meu custo. Então, ultimamente, o que eu tenho feito tem sido dar conta mal do aluguel, porque tem alimentação também, né? E aí, quando você passa a trabalhar com esse estilo de vida, trabalhar com vendas ambulantes, você começa a você começa a contar o dinheiro diário. E eu tô tendo uma dificuldade que vem lá de dentro da minha casa, do sistema de funcionamento lá da minha casa, porque eu aprendi isso no livro Os Segredos da Mente Milionária, que seu cérebro tende a registrar o modelo a qual você estava submetido na infância, né, na sua criação ali, no seu desenvolvimento, então você tende a repetir esse modelo. E eu identifiquei que é fato isso, porque isso tem acontecido na minha vida. Por mais que eu tenha a mente cheia de informações, não tem sido suficiente porque o modelo está aqui arquivado na minha mente. Então eu tenho dificuldade de juntar dinheiro. Eu tenho dificuldade de juntar dinheiro, eu já tentei um monte de vezes, gente. É assim, eu começo, aí vou juntando, daí a pouco vai batendo umas necessidades, fica eu começo a gastar. É um tênis para comprar aqui, é uma mochila para comprar ali, sabe, coisas mesmo do essencial, mas que o pouco dinheiro supre. Então aquele pouco que supre, ele entra e a conta de suprir aquilo ali acabou. Então eu tenho tido esse tipo de dificuldade. Então o que aconteceu? Um lado bom de ter trabalhado assim com essas vendas assim, é que eu fui forçada a aprender a administrar o pouco. Olha que interessante. Esse trabalho de vendas ambulante, ele me forçou a ter que aprender a administrar o pouco. O que é aprender a administrar o pouco? Você ter uma consciência do gasto que você tem no seu dia a dia. Você ter consciência da quantidade do dinheiro que está entrando e com o que você está gastando. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não gasto mais com coisas supérfluas, eu não gasto mais com coisas assim exageradas, não gasto com coisas que não preciso mais. Hoje a minha mente está moldada dessa forma. Ela foi filtrada de coisas do passado, que nem no passado, né? Eu entrava em lojas, comprava calçado sem estar necessitando, para ter lá na caixa de sapato dentro do guarda-roupa. Comprava peças de roupa a mais que depois eu nem ia usar, às vezes eu até arrependia de ter comprado. Entrava em lojas de acessórios, comprava aquele monte de bijuteria, sabe? E depois, quando eu ia ver, as bijuterias nem eram boas, durava pouco tempo, escureciam. Então hoje eu não tenho mais esse tipo de comportamento. Porque a minha mente ela foi moldada, ela foi construída dentro disso aí, dessas experiências aí. E claro, né, gente, que tem conhecimento de fora também, que nem, por exemplo, eu cheguei a fazer um cursinho de finanças, de vez em quando aqui eu leio alguns livros, tem livros aqui para eu ler na área de finanças, mas eu ainda não li, entendeu? Tem para eu ler, mas eu ainda não li. Então, o que acontece? Tem conhecimentos também de fora que vêm. Tem uns canais no YouTube, que nem tem um canal dos Gêmeos Investem, eu tenho gostado de assistir, porque eu acho eles muito simples, a maneira como eles trocam, né, compartilham o conhecimento, o que eles fazem no dia a dia de uma maneira tão aberta, tão clara, tão simples, tenho gostado. Então, isso agrega também. Só que na minha vida, gente, a teoria não funciona muito. Tá? Porque o que eu tenho de conhecimento dentro da minha mente não é pouca, mas também o que faz a diferença na minha vida é a execução, e eu tenho tido problema com isso, e essas pessoas aí que eu andei tendo problema sabem disso, elas sabem disso, e por isso ando explorando muito isso aí. Então, o que acontece? Mas foda-se, tá? Eu não. Foda-se. Se eu for ficar dando importância para isso, cara, eu perco a minha saúde mental. E eu tô me esforçando muito para não dar bola para isso aí, porque eu vejo o comportamento dessas pessoas, é ridículo. Enfim, aí o que acontece? Aí venho tentando, né? Tentando. Aí esse trabalhinho de vendas ambulante foi me forçando a condicionar minha mente a aprender a lidar com pouco dinheiro. Então chegou num ponto assim, que eu estava lidando com a quantia abaixo do salário mínimo, entendeu? Eu estava conseguindo fazer no máximo ali um salário mínimo. Estava variando entre isso aí, próximo de um salário mínimo. Então eu aprendi a viver com o extremo do essencial. Então chegou um ponto que eu pensei assim, cara, se eu aprendi a viver com esse extremo do essencial,
Isso significa que se eu ganhar dobrado, vai sobrar. Porque se eu condicionei minha vida a aprender a lidar com um pouquinho, então significa que na hora que vier dobrado, eu vou estar, tipo assim, com a minha mente melhorada, a ponto de que eu já vou ter consciência, ó, esse que está entrando é para isso, para isso, para isso. Eu já sei que o meu custo mensal com sacolão é esse, eu já sei que o meu custo mensal com açougue é esse, já sei que o meu custo mensal de mercearia é esse, eu tenho aqui minha despesa fixa de aluguel, de telefone, do meu MEI, por aí vai. Então, beleza. Agora aqui duplicado aqui eu consigo administrar melhor a minha vida. E é isso que aconteceu. Chegou esse ponto. O que é o ponto? Que eu vi que o trabalho de vendas ambulante dá certo. Porém, para mim que tem problema com indisciplina, o que é o meu problema? A minha indisciplina é o seguinte: quando eu trabalho em empresas, eu cumpro os meus horários. Tá? Eu não sou o tipo que fica faltando e metendo atestado, não. Isso aí não faz parte do meu ser. Se eu chegar a acontecer esse ponto de eu meter um atestado, é porque a situação está crítica, está grave. E é algo que raramente acontece na minha vida. Então, o que acontece? Eu não sou de ficar faltando em empresa, então eu não tenho problema de indisciplina com a empresa, mas comigo, no meu trabalho no dia a dia, eu tenho, que é o quê? Ah, hoje eu não vou. E você tem que ir, porque você tem meta. Ah, hoje eu não vou. Ai, tá chovendo, eu não vou. Ai, eu não tô bem, eu não vou, entendeu? Não pode ser assim, tem que ser um trabalho sério também, mas não adianta eu falar que não pode ser assim e não cumprir. E é o que estava acontecendo, eu não estava conseguindo cumprir. Então, sabe o que vai acontecer? Aí eu coloquei na minha cabeça assim, gente, demorei demais a decidir, porque igual eu falei para vocês, eu não queria voltar a trabalhar de carteira assinada. Não queria, de jeito nenhum, porque estava gostoso demais, gente, trabalhar do jeito que eu estava trabalhando. Meu Deus do céu, quanta liberdade. Mas essa liberdade está me fazendo agora pagar um preço. Faz tempo que eu não ando de bicicleta igual eu andava mais, que é explorar áreas distantes como recreação, né? Que nem, por exemplo, eu já fui em tanto lugar aqui longe, distante da região onde eu moro, a passeio de bicicleta, por diversão. Ultimamente eu não sei o que é isso, entendeu? Ultimamente eu não sei o que é diversão, porque coisas que estão pendentes, que estão me preocupando, que é o quê? Dinheiro que eu peguei emprestado para poder inteirar o do aluguel e eu não consegui fazer o do aluguel e da pessoa e pagar. Então, quando eu falo dívidas aumentando, eu falo nesse ponto. O que é o ponto? Cara, vai chegar o aluguel do mês que vem e eu fiz tanto, então tá faltando tanto. Vou pegar com a pessoa emprestada, depois eu faço dessa pessoa e do aluguel do mês que vem. Só que aí, devido às faltas, eu não tenho conseguido fazer. Aí entra meu pai e minha mãe na história ajudando financeiramente. Gente, e não é legal isso. Não é legal. Ajuda, ajuda, mas não é legal isso ficar acontecendo, entendeu? Então eu sei que tá errado. Eu sei que tá errado. Então eu decidi, tô assim, não. Foi bom demais, aprendi muito, desenvolvi muito, mas não tá certo ficar vivendo assim. Eu preciso mudar essa situação. O que é mudar a situação? Eu tenho algumas necessidades, tenho algumas realizações que eu quero ter, que eu quero conquistar. Que nem eu falei para vocês aí que eu não quero conquistar nada material em cima da terra. Eu estou me referindo a coisas do tipo empresas, indústrias, que nem quando eu estava vendendo o docinho, muita gente subentendeu que eu queria ter minha loja. E não, eu já escolhi esse trabalho exatamente porque eu não quero ter nada físico. Entende? Eu já fiz essa escolha consciente do que eu estava fazendo. Então, tiveram muitas pessoas que falaram assim: Ô minha filha, hoje você está assim, trabalhando, vendendo docinho de porta a porta, debaixo de sol, mas as coisas vão melhorar para você, que daqui um dia você vai ter sua loja. Então, essas pessoas, elas subentendem as coisas. E não, desde quando eu já iniciei com a consciência minha, como que eu falo para você, filtrada de que eu não queria ter nada físico, nada, nada. Desde o começo eu já sabia, eu não quero ter nada físico, eu não quero nada me prendendo, eu não quero nada que me prenda. Então, essa era a minha mentalidade. Só que chegou um ponto assim que a minha liberdade estava custando a minha liberdade. Olha para você entender o que eu quero dizer. A minha liberdade, que é o quê? De sair, de vender, acordar o horário que eu queria, né? Tomar o cafezinho sem pressa, arrumar minha casinha, fazer minha comidinha sem pressa, comer sem pressa, tomar banho, ir trabalhar a hora que eu queria, ir para qualquer lugar que eu queria, fazer o tempo que eu queria. Essa liberdade tirou a minha liberdade, que é o quê? Curtir meus finais de semana sem preocupação na cabeça. O que é a preocupação na minha cabeça? Pessoas que eu estou devendo.
e eu não tô trabalhando as horas mais não tô mais com aquela motivação para ficar vendendo igual antes, a ponto de eu levantar esse dinheiro, pagar as pessoas e fazer do aluguel. Então tá virando uma bola de neve. Aí muita gente vai achar que por eu estar passando por essa situação, aí sim que eu tenho razão para estar com inveja das pessoas aí que eu ando criticando aí a postura e o comportamento, porque essas pessoas a qual eu ando tendo problema, e sim, isso está acontecendo, são pessoas que estão em outro padrão de vida, são pessoas que avançaram no patamar financeiro, são pessoas aí que estão em outra condição de vida financeira. Então, por elas estarem nesse tipo de situação de vida, as pessoas subentendem que por eu estar numa kitnet, por eu estar dormindo num colchão no chão, por eu estar vivendo com pouco, que eu morro de inveja da vida de gente assim. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho isso muita futilidade. As pessoas reduzir a vida da gente a esse tipo de crença. Entendeu? Aconteceram tantas coisas na minha vida, mas tanta experiência, que essas experiências filtraram a minha mente do que eu realmente acho importante. Então, não, essas críticas que eu faço, essa revolta que eu sinto, é do comportamento da emulação da competição que está acontecendo. Entendeu? Tá acontecendo. Que nem, por exemplo, eu ter postado aí que eu tô desistindo, que eu tô dando um tempo aqui, já tem gente comemorando, já tem gente externando ar de felicidade porque eu tô deixando o caminho livre. Mas foda-se, porque todas essas pessoas, gente, que se comportaram assim durante esse tempo que eu vi, todas se ferraram, todas se fuderam no que fizeram. Todas que se motivam assim pela vida, elas vão assim até um ponto, depois cai e quebra a cara. Todas. E não é uma quedinha pequenininha, não, porque elas mesmo cavam lá os buracos delas. Entendeu? Então, não foda-se que essas pessoas, a alegria que elas estão sentindo de eu estar aqui passando essa situação. E outra coisa, eu prefiro 1000 vezes chegar aqui e falar a verdade. Não está acontecendo isso, eu estou passando por isso, do que ficar enganando. Porque, por exemplo, eu vim até agora querendo não falar. Eu vim até agora tentando resolver a situação sem deixar sair aqui. Mas, cara, eu tô postando aqui a verdade da minha vida, é a minha realidade. Então, eu não vou falar sobre um problema que eu tô enfrentando e é um problema que eu tô passando sozinha. Entendeu? Sozinha que eu falo, gente, é sem estar na companhia de pessoas usando como degrau. Porque tem pessoas que têm coragem de fazer isso, que nem a primeira pessoa com quem eu me relacionei aqui, eu desconfiava que estava me usando. Entendeu? E aí depois acabou sendo confirmado que estava mesmo. Então tem pessoas e é homem, tá? E tem coragem de usar a mulher. Então quando eu falo sozinho, eu falo nesse sentido, que é o quê? Eu estou tentando sozinha, Deus no céu, eu aqui na terra e meus pais lá dando um apoio financeiro. Entendeu? Apesar que a parte dos meus pais dá apoio financeiro, eu não concordo, eu não me sinto bem com essa situação. Mas chegou nesse ponto, mas vai mudar, porque eu já mudei de postura de vida, que é o quê? Não, eu não quero continuar vivendo assim, eu quero parar essa situação do jeito que tá, resolver ela. O que é resolver? Duplicar aí o salário que eu estava tendo aí, a ponto de eu quitar minhas dívidas, né? Para eu ter de volta a minha liberdade de finais de semana, de lazer, meu lazer, que não é simples do jeito que vocês viram. E meu lazer é atividade física, entendeu? Mas sem aquela preocupação do tipo assim, eu tô aqui, tô gravando vídeo aqui para postar no YouTube, mas quem tá devendo tá vendo e fica lá falando, apontando o dedo lá, tá postando vídeo no YouTube, mas tá me devendo. Gente, ô sensação horrível. Ô sensação horrível é essa, é você ficar devendo os outros e sentir essa sensação de que você tá sendo julgado porque você não foi lá e não pagou sua dívida. Então eu não gosto de dar o meu direito. Então, já que tá nesse ponto e tá me incomodando, eu preciso resolver. E aí, o que acontece? Aí eu fui decidir pegar o quê? Eu vou parar definitivo com a venda dos doces? Não vou. Porque, querendo ou não, é uma rendinha que dá para fazer. Entendeu? Agora, eu tô testando uma segunda fonte de renda. Só que eu não tenho certeza se ela vai dar certo e se der certo, até quando que ela vai dar. Então, eu já estou testando uma segunda fonte de renda. Por isso que eu falei no texto, colocar a venda dos doces por terciário, porque a segunda fonte de renda está em andamento. Eu ainda não colhi o resultado porque está em andamento. O resultado eu só vou saber no final desse mês de outubro. O que vai dar? Cara, se der certo, já vai adiantar muito tudo que está acontecendo. E aí a venda dos doces vou passar para o terciário. E a primária é o quê? Eu vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada, que é algo que eu não queria.
Aí tem um detalhe, né? Eu tenho qualificação técnica em edificações, tenho experiência em obras, então eu poderia retornar para a área da engenharia, né? E eu não quero, não quero, porque eu já trabalhei na área, sei como é que é, sei como é o meu sistema de funcionamento desse tipo de ambiente. Eu fico extremamente nervosa, extremamente estressada. Então é um tipo de trabalho que eu não combino. Entendeu? Não combina. E eu poderia voltar a trabalhar na área da construção civil, porque o que mais tem aqui dentro de Indaiatuba são obras. Que mais... Gente, a cidade está em expansão, é uma coisa absurdamente louca, assim, da velocidade que está acontecendo. Então, aqui, ó, por exemplo, esse pedacinho que eu tô aqui não existia há uns anos atrás. Aquelas luzes que vocês estão vendo lá não existiam, então tá avançando muito rápido. Então, aqui tá tendo muita construtora, muita empresa de construção. Então, emprego na área da engenharia é o que mais tem. E eu tenho experiência, eu tenho um currículo para isso, mas eu não quero. Entende? Mas eu entendi que eu vou ter que voltar a trabalhar de carteira assinada. E é algo que me deixa satisfeita, feliz? Não. Só que tem um porém. Tem um porém. Melhor você estar trabalhando do que fazendo trocas sexuais. É melhor você estar trabalhando e as pessoas ver que você está trabalhando para você garantir seu aluguel, a sua alimentação e comprando as suas coisinhas, do que você fazendo trocas, do que você usando pessoas, do que você está se relacionando com pessoas apenas por saber que ela vai te proporcionar isso. Então, por isso eu tenho muito, mas muito orgulho de que as pessoas me vejam trabalhando. Por isso que eu não ligo. Se elas me vê vendendo docinho, se me vê num caixa de supermercado, se me vê num caixa de padaria, se me vê varrendo rua aqui, se for para eu trabalhar varrendo rua, eu trabalho porque o trabalho é digno. Independente se é debaixo do sol, se é debaixo de chuva, se é limpando uma rede de esgoto, se é digno. É trabalho, é digno. Entendeu? Desde que você esteja agindo honestamente dentro do seu trabalho, é digno. Então, por isso eu não tenho vergonha nenhuma, zero. Zero vergonha do que as pessoas pensam, zero vergonha da função, zero. Porque isso, o que elas pensam, fala sobre elas. E para mim, o que me dignifica é eu estar trabalhando, é eu estar conquistando as minhas coisinhas por meio do meu trabalho. Aí nós estamos numa era agora de mulheres, como que fala, empoderadas e redução masculina, né? Eu não tenho essa intenção. As mensagens que eu passo aqui pode aproximar disso aí, mas eu não tenho essa intenção. O que acontece? Eu cheguei num ponto que eu percebi qual que é a minha natureza, qual que é o meu sistema de funcionamento e quais são as minhas qualidades e os meus defeitos. Então eu entendo que eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu não sirvo mais para me relacionar com qualquer tipo de pessoa. Porque é melhor você ficar sozinho do que você ficar passando dor de cabeça com gente que está com problemas piores do que você. Porque enquanto você avançou nos seus processos de desenvolvimento pessoal e você entende os seus porquês, tem pessoas que não entendem nenhum delas. Não conseguem nem lidar com as dificuldades delas. Aí, se você vai relacionar com uma pessoa assim, às vezes a sua situação, em vez de melhorar, piora. E eu não estou falando financeiramente, eu estou falando em relação à mente, em relação a comportamento. Então, dependendo do caso, é melhor você seguir sozinho até enquanto for preciso. Isso não significa que eu odeio homens, que eu não queira homens. Se por um acaso na minha vida chegar aquele momento que eu senti assim, cara, eu estou pronta, eu quero me relacionar e acontecer a situação de acordo com aquilo que eu aprendi, que é o ideal, que tem a ver comigo, cara, será um prazer. Só que eu descobri que eu não estou nesse momento certo. Eu percebi isso, que é o quê? Enquanto você não ajusta a sua vida, os seus problemas, os seus BOs, as suas dificuldades, não entra na vida de outra pessoa não, porque você vai levar isso tudo para a vida da outra pessoa. Ao invés de ser um relacionamento abençoado, vai ser um relacionamento conturbado. Então, por isso que eu prefiro ficar sozinha, porque eu sei que eu tenho os meus BOs, eu tenho minhas pendências. Ah, seria mais fácil se eu tivesse um companheiro me ajudando? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, seria melhor se eu tivesse um companheiro me ajudando? Pode ser que sim, pode ser que não, porque tudo é uma troca, relacionamento é uma troca. É a troca sexual e a troca das coisas, dos fazeres no dia a dia. Na troca sexual, eu estou num outro momento da minha vida, numa outra fase da minha vida. Isso aí é uma fase que ficou quieta, ficou parada, porque eu estou focada em mim, nos meus projetos. Essa fase de curtição, de namoro, de pegação, de fica com uma aqui, fica com uma ali, namora uma aqui, namora uma ali, ficante daqui, ficante dali, acabou, gente. Essa fase passou. Então, eu estou numa das fases mais tranquilas da minha vida em relação a relacionamento. Só que eu já entendi, eu não estou pronta para entrar num relacionamento agora.
Tipo assim, eu não tô pronta, falta coisas minhas, pendências minhas para eu resolver. Que não é legal eu agora iniciar um relacionamento com essas questões para dentro do relacionamento. E eu acho que todo ser humano deveria fazer isso. Porque eu já, gente, encontrei com muitos homens, tá? Muitos homens assim, tristes, bebendo cerveja e triste, nessas abordagens minhas mesmo de vendas, e eles ficam ali na esperança de encontrar uma mulher que vai ajudar eles a engrenar na vida. Isso é um erro pensar desse jeito, pensar que ele só vai conseguir melhorar a vida e engrenar se ele encontrar uma boa companheira esforçada, batalhadora, que trabalha bastante, que vai ajudar ele. Não é assim. Se ele não se ajudar sozinho, se ele arrumar uma companheira, os BO que ele tá pesando na vida dele ali, que tá carregando ali, ele vai puxar ela junto. Entendeu? Então, o ideal é a gente olhar primeiro para o nosso interno e identificar. Não, eu tô com esse BO aqui, tô com essa situação aqui, tô com essa pendência aqui. Não, não tô pronto para um relacionamento. Então, deixa eu viver minhas experiências aqui, deixa eu me desenvolver nas coisas que eu acho que eu preciso desenvolver. Aí, se acontecer lá na frente, assim, de vir um relacionamento, beleza, vai ser maravilhoso. Mas se não acontecer também, tô de boa. Cara, tô de boa porque eu já aprendi a viver assim, já acostumei. Então eu tá dentro de um relacionamento e eu não tá, para mim é praticamente a mesma coisa. A diferença é que não tem trocas de carinhos, é só isso. Mas quem garante que todo relacionamento tem troca de carinho? Porque para mim um relacionamento, gente, para ser perfeito, tem que ter respeito, tem que ter união, tem que ter parceria, tem que ter desejo, tem que ter atração, tem que ter química, tem que ter carinho. Entendeu? Para mim, relacionamento é tudo isso. E tem uns BOs também, mas tem que ter tudo isso. Se não tiver, para mim, não é perfeito. Então, se não for para eu ter um relacionamento assim, eu prefiro nem ter. Entendeu? Eu prefiro. Eu não consigo, como que fala? Não é tolerar que fala, é ficar satisfeita com migalhas de afeto. Não, se for para eu ficar tendo um relacionamento onde eu vá receber migalhas de afeto, eu prefiro ficar sozinha. Pronto. Então é isso. Então, ó, só para esclarecer, então, o vídeo anterior. É uma pausa. O que é a pausa? É aquela pausa que você sente que você está focando nas coisas erradas. Por exemplo, ficar postando vídeo aqui, eu adoro registrar o dia, as flores, o céu, o vento. Eu adoro colocar musiquinhas. Mas isso não é o que está gerando renda para mim. Isso não é o que está me trazendo dinheiro para eu pagar o meu aluguel. Entende? Então eu estou focando numa coisa que não tá boa para o momento agora. Entendeu? Isso não é isso aqui que vai gerar renda. Até porque eu já falei para vocês um monte de vezes que eu não tenho intenção de monetizar esse canal. Não tenho intenção. Então, se fosse algo profissional, beleza, mas não é. Então, isso aqui é mais uma recreação, isso aqui é mais um entretenimento. Beleza? Então, por isso que vai ficar parado por enquanto. Quer dizer que eu nunca vou postar? Não, de vez em quando eu vou aparecer aqui e postar alguma coisa. Vai ter alguma coisa que eu vou fazer. Entendeu? E aí o que acontece? Vou parar de vender docinhos? Não, vai ter algum momento que que alguém vai me ver vendendo docinho. Por quê? Porque é uma fontinha de renda. É um dinheirinho que entra, é garantido, meu filho. Eu pegar o doce e sair é garantido que eu vendo. Eu só não vendo se eu não quiser, se eu não abordar. Entendeu? Então é um dinheirinho que entra. Então vai sim ter algum dia, algum momento que eu vou sair para vender doce. Só que assim, eu já identifiquei que eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho isso, esse é o meu sistema de funcionamento. Eu sou assim. E se tem pessoas que não são assim, conseguem fazer mais de duas, três coisas ao mesmo tempo, beleza. Vai ser feliz com essa vida pra lá, filha. Isso aí é a vida de outra pessoa, não é a minha, não. A minha aqui é a minha aqui. Então eu assumo e não tenho vergonha de falar isso. Não tô nem aí se vai ter gente crescer em cima disso, porque eu sei que tem gente que age assim pela vida. Então, assim, eu tenho essa dificuldade que é o quê? Vou arrumar um emprego de carteira assinada, então vou trabalhar lá e vender doce. Não consigo fazer assim. Entendeu? Então, se eu penso assim, não, eu vou dar uma pausa aqui na venda dos doces, passar para terciário, a minha mente se volta para o trabalho primeiro, entende? É assim que eu funciono, que nem já tiveram várias pessoas que falaram para mim assim, aproveita que você está indo nas obras vender doce, leva perfume para você vender, eles me sugeriam várias coisas para eu vender em obras, que eu não consigo, gente, funcionar desse jeito. Não consigo. Isso é a minha mente, ela é assim, entendeu? Eu já tentei mudar isso, mas não dá. Não funciona desse jeito. Então eu já sei que não adianta eu querer trabalhar em um lugar aí seja qual for, gente, o lugar que for. Não adianta eu querer trabalhar lá e querer vender doce também ao mesmo tempo paralelamente, que eu não funciona assim. Entendeu? Então, assim, se acontecer de eu vender, vai ser num sábado, vai ser num feriado, e olhe lá, entendeu? E olhe lá. Mas o importante para mim é o quê? Agora uma garantia de renda. O que é a garantia de renda? A minha renda, ela é
irregular. O que é uma renda irregular? Eu não posso contar com aquele salário fixo ali no final do mês, porque tem dia que eu vou trabalhar, tem dia que eu não vou, que nem no dia do vídeo aí, que foi uma aventura, meu Deus, que dia mais maravilhoso. Saí para fazer vendas e foi tudo aquilo que vocês viram aí, que a minha vida é desse jeito mesmo, é imprevisível, assim, em algumas coisas. Aí o que acontece? Quando chegou o momento de eu fazer as vendas, que eu tinha uma meta até alta para fazer, quando chegou o momento, vi que eu perdi o foninho e voltei o caminho praticamente todo para ver se eu conseguia achar ele, porque ele é original, né? A qualidade do som dele é boa, tudo nele é bom. E eu não queria perder ele, porque uma coisa é você estar com o original, outra coisa é você estar usando foninhos paralelos, né? Então não queria perder ele. Então eu voltei muito longe para eu conseguir achar. E aí no caminho eu não achei. Então ficou alguns pontos que eu acho que alguém que pegou não quis, tipo assim, entregar. Tipo assim, achei, é meu aqui, quem perdeu já era, entendeu? Então, acabou, filho. Perdi meu foninho. Mas também perdi praticamente o dia de vendas. Naquele dia era para eu ter vendido os doces da minha caixa todo, que ia dar R$ 87,50. Eu vendi menos da metade. Eu vendi menos da metade, mas ainda foi até bom. Mas ainda foi até bom, porque quando chegou na hora de eu ir começar a vender, foi a hora que eu vi que o foninho tinha sido perdido. Comecei a procurar e não achava. E aí voltei todo o caminho. E aí eu ia vir para casa, porque o meu pé estava doendo muito. Aquela hora que eu sentei ali, que eu estava balançando o pé, estava doendo muito, e ainda voltei tudo de novo e fui lá e tô assim, não, pro desaforo, eu vou ter que fazer umas vendas aqui, porque senão meu dia fica perdido na questão do trabalho. Aí fiz uma vendinha bem pouquinho, mas fiz. E aí o que acontece? Mas meu dia foi praticamente perdido em relação à produção do trabalho, entendeu? Em relação à aventura, ao aproveitamento do dia, foi maravilhoso. Mas em relação ao trabalho, que é o mais importante, né, assim, entre aspas, mas é o que sustenta a minha vida aqui, eu não consegui cumprir, né? Então eu não posso viver assim esse tipo de aventura, né? E aí o meu custo de vida tá me cobrando isso, porque as minhas contas elas têm datas, né? Então se eu não faço o dinheiro todo para arcar com os meus compromissos, fica tudo assim numa enrolação. E eu não gosto de viver assim, eu gosto das minhas coisas organizadas. Então, tô chegando um ponto que eu tô perdendo o controle. Aí eu parei e tô assim, não, já que eu não tô conseguindo fazer isso, que é o quê? Cumprir com a disciplina de trabalhar todos os dias direitinho, porque, gente, teve um lugar aí que eu vi isso, que o segredo é a constância, e é mesmo, tá? É mesmo. Para quem consegue colocar em prática, meus parabéns. Que bom que você consegue, mas não é o meu caso, tá? E não é por isso que eu vou ficar com inveja de quem consegue ser. Não é, a minha mente não é assim. Tem gente que é assim, esse não é o meu caso, mas eu já sei que eu não tenho constância nesse tipo de coisa. Então eu tentei, insisti o máximo que eu pude, mas não estava dando certo, isso estava me sufocando. Estava me sufocando. Então, fora esses acontecimentos da internet aí, fora outros acontecimentos em relação à vida sentimental, fora essa situação aí das minhas questões de despesas fixas, então estava acontecendo essa coisa do trabalho, que é não conseguir mais trabalhar a quantidade que eu precisava de trabalhar para levantar o dinheiro para arcar com os meus compromissos. E isso estava me sufocando. Então eu entendi, eu tô assim, olha, sabe de uma coisa? Eu tenho que prestar atenção na prioridade. Qual que é a prioridade? Eu já estou na cidade que eu queria. Já estou morando no lugar que eu queria. Tipo, tá perfeito. Então, o que está me faltando agora? É só resolver essa questão da parte aí do trabalho. Entendeu? Que é o quê? Uma renda regular. Não importa qual função que seja, não importa qual salário que seja, mas desde que seja regular, eu já tenho aquela garantia daquela renda ali, eu aprendi a administrar um pouco, agora as coisas vão fluir melhor daqui para frente, tá? E aí o que acontece? Aquele momento ali ontem, eu estava sentada em um lugar que eu sabia que não ia ter ninguém lá. Eu sabia que não ia ter ninguém, por isso que eu fui para lá. Ah, mas você não tem medo? Não, não, não tenho. Porque eu já estou acostumada a viver assim, entende? Então eu não tenho medo. E eu sei até o ponto que eu posso ir. Então ali é um lugar isolado, que não tinha ninguém ali, porque não tem nada lá, a não ser casas ali perto. E naquele momento, naquele horário ali, você não vê nada a não ser carro passando. E eu precisava de um lugar assim, que eu sentasse, que eu conseguisse parar a minha cabeça, que eu me desconectasse da internet, que eu me desconectasse de qualquer tipo de distração. Aí sentei lá no escuro, fiquei quietinha, refletindo, pensando, gente, porque eu não queria voltar a trabalhar de carteira assinada. Se vocês querem saber, eu até chorar, eu chorei, porque eu não queria voltar.
não queria, eu tô assim, não, gente, não é possível que eu vou ter que abandonar esse trabalhinho e ter que voltar de carteira assinada, mas eu percebi, gente, que a responsabilidade requer isso. E do jeito que eu estava trabalhando, do jeito que eu estava fazendo, não estava sendo responsável, sabe? E chegando ao ponto de meus pais ter que interferir, aí não dá, né? Não dá. Então, assim, eu estava muito triste ontem, muito triste. Aí terão pessoas que vão associar que é porque elas estão tendo condições financeiras de fazer determinada coisa na vida delas. Elas são assim, mas não é o meu caso. Então, a minha tristeza não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o que está acontecendo com a minha realidade. E eu percebi que eu preciso cuidar dela, preciso focar na minha vida pessoal. E é o que eu escolhi fazer. Só que aí eu pensei, vou deixar o YouTube por enquanto paradinho e vou fazer isso dar certo aqui no que eu preciso fazer, porque eu não quero ir embora de Indaiatuba, gente, tá? Não quero, completou 3 anos e a cidade é do jeito que eu queria, então é aqui mesmo que eu quero ficar. Então é focar agora para dar certo daqui para frente. Foram 3 anos de muito aprendizado, de muitas experiências. Esse mês, 35 anos, tá? Então, aí quando você para assim para pensar, caramba, 35 anos, daqui uns dias eu vou estar com. Daqui a 5 anos eu vou estar com 40. Cara, isso te assusta? Isso te assusta. Então, assim, você tem que parar para pensar, para colocar a cabeça no lugar. E agora eu já tenho uma clareza assim mais nítida, mais limpa do que eu realmente quero realizar na minha vida pessoal. Eu não quero ficar conquistando coisas materiais em cima da terra, mas gente, uma pessoa, ela precisa ter pelo menos a casinha dela. Porque se caso ela envelhecer, chegar na velhice e ela ficar dependendo de morar na casa dos outros, pelo amor de Deus, né? Então ela tem que ter ali o cantinho dela, não importa quantos cômodos seja, mas ela tem que ter o cantinho dela. E eu tenho essa vontade de ter a minha casinha, a minha própria casinha, que eu construí de mim mesma, do meu gosto, decorada do meu jeito, entendeu? Então, assim, é o seguinte, são mudanças de planos agora, é mudança de comportamento, que é o quê? A maturidade ela vem, a responsabilidade que você começa a enxergar, que tem coisas que você precisa mudar, agir diferente. Então, para mim, estava sendo mais uma diversão do que uma responsabilidade, apesar que eu estava tendo que ter responsabilidade também, porque tem meus compromissos. Mas chegando ao ponto de não arcar com eles, porque não tá conseguindo levantar o dinheiro suficiente, aí tá, né? Não dá. E outra coisa também que eu estava esquecendo de falar lá no início, quando eu comecei, devido ao aluguel que eu pagava era ser um pouco mais baixo, eu consegui pagar um pacote de depilação a laser. Então, pra você ter ideia, eu paguei esse pacote, acho que ficou R$ 1.400, e eu fui pagando por mês, paguei ele completo com dinheiro de doce. A minha bicicleta foi R$ 1.300, eu paguei parcelado com vendas de doce, e ainda teve um colchão que foi vendido para mim a R$ 500, eu paguei 100 por mês. Então, no início, eu tava, nossa mãe, muito com gás no início. Então, eu tava fazendo as coisinhas assim, mesmo aos pouquinhos, mas estava fazendo. Arcando com a minha alimentação, com o meu aluguelzinho, sem precisar dos meus pais ficar interferindo e ainda conquistando as coisinhas assim aos pouquinhos. Mas chegou um ponto que isso parou. Entendeu? E aí eu acordei, tô assim, não pode ficar desse jeito, não pode, uai, né? Então deu para aprender muito. Isso aí, nossa, mãe, você é muito grata. Mas chegou o momento de mudar de postura, tá? É só isso, mudar a postura, que é o quê? Mesmo que eu sou contra a CLT, mesmo que eu sou contra o trabalho, mas ter que encarar. Não tem jeito, gente. Eu tentei fugir, eu tentei driblar isso, mas é uma realidade a qual eu vou ter que encarar. Custe o que custar, vou ter que encarar. Ah, isso vai me tornar infeliz porque eu vou ter que. Não, gente. Digno é quem trabalha para conquistar suas coisas. Pior é quem fica conquistando as coisas usando outros meios.